Salve salve torcedor alvinegro. O mês de julho começa quente para o Botafogo com uma série de decisões que vão impactar diretamente o restante da temporada. A começar pela situação mais urgente, a busca por um novo técnico. Com a saída de Renato Paiva, o clube se vê diante da necessidade de acertar na escolha do comandante que vai liderar o time nos próximos desafios. E não é só isso. Julho também marca a reabertura da janela de transferências e o Glorioso já tem peças para repor, já que perdeu nomes importantes recentemente. O cenário é movimentado e o planejamento precisa ser certeiro para que o time possa continuar brigando na parte de cima da tabela e sonhando com títulos. John Textor volta aos holofotes em mais um momento chave do projeto do Botafogo. Com a demissão de Paiva, ficou claro que o norte do futebol alvinegro precisa de ajustes. O empresário quer um estilo ofensivo, um futebol propositivo, e isso significa que o novo treinador não pode ser apenas mais um. É necessário alguém que chegue maior, com peso, com ambição e principalmente com ideias alinhadas ao projeto. O torcedor está de olho e, mais do que isso, está cobrando. O clube não pode errar nessa escolha, porque além do Campeonato Brasileiro, já no final do mês tem Copa do Brasil, com um confronto complicado contra o Red Bull Bragantino. O mês de julho é curto, mas vai exigir decisões longas e muito bem pensadas. A delegação alvinegra retorna dos Estados Unidos nesta noite e os jogadores terão uma folga até segunda-feira. A partir daí recomeçam os trabalhos de olho nos próximos jogos que já estão batendo a porta. No Campeonato Brasileiro tem clássico contra o Vasco logo na volta. Um jogo fora de casa, mas em Brasília, o que traz uma certa neutralidade de campo. Depois o Botafogo encara o Vitória no reencontro com o estádio Newton Santos. A sequência segue com Corinthians e no final do mês o aguardado duelo contra o Bragantino pela Copa do Brasil. Ou seja, são partidas que, se bem aproveitadas, podem colocar o Botafogo de vez no G4 ou até sonhar com o G3 do Brasileirão. O momento é de foco total e de aproveitar cada oportunidade de pontuar, especialmente diante de adversários que não vivem grande fase. A movimentação no elenco continua intensa. Com a saída iminente de Igor Jesus, que deve se transferir para o futebol inglês, o Botafogo já anunciou Arthur Cabral como novo homem de referência no ataque. São estilos diferentes. Enquanto Igor é mais móvel, Arthur é o típico centroavante de área forte e finalizador nato. O time vai ter que se adaptar a essa nova característica e o novo técnico precisará encontrar a melhor forma de encaixar essas peças. Além disso, outros reforços já chegaram, como Caio Pantaleão, que pode assumir uma posição importante na defesa, especialmente se Jair também deixar o clube. A possível saída do jovem zagueiro que está no radar do futebol europeu exigirá mais uma contratação para o setor, que já sofre com a ausência do Bastos, ainda sem previsão de retorno. As mudanças não param por aí. A diretoria também avalia o futuro de nomes como Gregório, que pode ser alvo de proposta de fora, e Cuiabano, que alterna momentos de confiança com atuações abaixo do esperado. A permanência ou não desses jogadores vai definir o desenho final do elenco para o segundo semestre. E claro, tudo isso está conectado ao que acontecer com o Lyon na França. O clube francês, que também faz parte do Grupo Eagle, corre risco de rebaixamento, que pode afetar diretamente o planejamento do Botafogo. Caso o pior aconteça, a atenção e os recursos do grupo podem mudar de foco, e isso traz incertezas para o futuro alvinegro. A figura de John Textor continua sendo central nesse processo. Ele já mostrou que não tem medo de intervir, como fez na demissão de Paiva. A grande questão agora é saber qual será o papel dele neste mês de julho. Será que ele vai estar mais presente no dia a dia? Será que veremos o empresário no Rio de Janeiro acompanhando de perto os próximos jogos? O que está claro é que ele quer um Botafogo protagonista, que jogue para frente e que seja competitivo nas principais competições. E para isso, cada peça precisa estar no lugar certo, com funções bem definidas e metas claras. O torcedor quer ver um time organizado, com padrão de jogo e principalmente com vontade de vencer. O recado já foi dado, não dá mais para perder tempo com apostas que não rendem. O Botafogo precisa pensar grande. E pensar grande começa com contratações certeiras dentro de campo e fora dele. Um técnico que consiga extrair o melhor de um elenco que já mostrou qualidade e que, com alguns ajustes, pode sim brigar por títulos. E não é exagero sonhar com taça. Depois de perder algumas oportunidades nesta temporada, o clube ainda tem 3 competições importantes pela frente, e pelo menos uma delas precisa terminar com o troféu nas mãos. O mês de julho, portanto, é decisivo.
Tem clássico, tem confronto direto no Brasileirão, tem jogo grande pela Copa do Brasil, tem janela de transferências aberta, tem mudança no comando técnico, tem expectativa por novos reforços e decisões importantes sobre quem fica e quem sai. É agora que o Botafogo vai mostrar se está realmente pronto para dar o próximo passo. A torcida vai cobrar, vai apoiar, vai acompanhar de perto porque sabe que o time tem potencial. O caminho está traçado e cada escolha feita nas próximas semanas vai ditar o ritmo do que vem pela frente. Então que o planejamento seja executado com inteligência, que as decisões sejam firmes e que o Botafogo saiba aproveitar esse momento para crescer ainda mais. O torcedor quer comemorar. O torcedor quer título. E esse mês pode ser o início da virada. Com o retorno ao estádio Newton Santos no horizonte, o fator casa pode ser determinante nesse processo de recuperação e afirmação do Botafogo. Jogar diante da sua torcida sempre teve um peso especial e depois de semanas fora o reencontro pode ser o combustível que falta para embalar de vez. O Glorioso precisa fazer do seu estádio um caldeirão, transformar cada jogo em casa numa verdadeira batalha por pontos preciosos. Com o apoio das arquibancadas o time ganha força e isso vai ser fundamental diante de adversários diretos que também buscam espaço entre os primeiros colocados. Outro ponto fundamental nesse mês de julho é a integração dos reforços. Não basta contratar, é preciso encaixar. O meio-campista Montoro e o zagueiro Oren Correia, por exemplo, são apostas que ainda precisam mostrar a que vieram. O tempo para adaptação é curto, então a pré-temporada nos Estados Unidos pode ser valiosa para acelerar esse processo. A comissão técnica, mesmo em transição, tem o desafio de colocar esses jogadores na rotação do elenco o mais rápido possível. A maratona de jogos não permite muito espaço para testes e todo jogador que chegar precisa estar pronto para competir. A pressão sobre a diretoria é cada vez maior. Alessandro Brito, responsável pelo departamento de futebol, sabe que o torcedor cobra um time competitivo e que as promessas precisam se concretizar dentro das 4 linhas. A gestão do elenco, as decisões no mercado e a escolha do técnico, tudo isso está sendo observado com lupa. E não é para menos. O projeto do Botafogo ganhou força nos últimos anos, mas para se consolidar como um clube de elite precisa dar resultados. O torcedor quer ver o time campeão. Quer ver evolução, não apenas promessas. Julho também é o mês em que as decisões da Eagle Futebol vão reverberar diretamente no Botafogo. Se o Lyon for mesmo rebaixado no campeonato francês, isso significa uma queda significativa de receitas em euros, o que pode obrigar John Textor a reorganizar prioridades dentro do grupo. O impacto dessa mudança pode afetar contratações, planejamento de médio e longo prazo e até a presença do próprio Textor nas atividades do Botafogo. Ele, que já se mostrou disposto a intervir diretamente nas decisões do clube, pode assumir um papel ainda mais ativo ou, ao contrário, precisar dividir a atenção com outros problemas no conglomerado. Enquanto isso, a preparação para a sequência de jogos segue firme. O clássico contra o Vasco será um bom termômetro. Mesmo fora de casa, o Botafogo tem condições de fazer um bom jogo, já que o adversário vive um momento instável. Depois vem o Vitória, outro adversário que luta na parte de baixo da tabela, o que aumenta a responsabilidade de somar 3 pontos. A sequência contra Corinthians e Bragantino vai exigir ainda mais, pois são adversários diretos por posições na tabela e competições mata-mata. Ou seja, o mês de julho não tem espaço para erros. E tudo isso sem esquecer que o clube também precisa cuidar das suas categorias de base. A saída de jovens como Jair, caso confirmada, abre espaço para novas promessas, mas também acende o alerta sobre a reposição de talentos. A base precisa ser olhada com carinho, não apenas como fonte de renda, mas também como fonte de soluções para o elenco profissional. Em tempos de janelas curtas e concorrência alta, promover um garoto com potencial pode ser mais eficiente do que buscar uma solução cara e sem garantias no mercado. A verdade é que o Botafogo está num momento de transição. Sai uma filosofia de trabalho, entra outra. Sai um técnico, chega outro. Jogadores importantes deixam o clube, novos nomes chegam com a responsabilidade de manter o time competitivo. Nesse cenário, a sinergia entre diretoria, comissão técnica e elenco precisa ser máxima. Não há tempo a perder. Cada treino, cada reunião, cada decisão conta. O futebol de hoje exige velocidade, mas também exige precisão. O planejamento precisa ser assertivo e o Botafogo, que já mostrou capacidade para montar boas equipes, precisa se provar mais uma vez.
O torcedor está impaciente, mas também está esperançoso. Depois de tantos altos e baixos, o que se quer é estabilidade. E estabilidade no futebol se traduz em vitórias, títulos e planejamento. O mês de julho pode ser o divisor de águas. Pode marcar o início de uma nova fase mais madura, mais ambiciosa. Ou pode ser mais um capítulo de frustração caso as decisões não sejam tomadas com a firmeza necessária. O momento é agora. O Botafogo precisa decidir se quer ser coadjuvante ou protagonista. E pelo que se vê nos bastidores, a vontade é de ser protagonista. Resta saber se dentro de campo o reflexo disso será o mesmo. Se o Botafogo quer realmente assumir o protagonismo que tanto se fala, então julho precisa ser o ponto de virada. Já não se trata apenas de reformular o elenco ou trocar o técnico, é sobre colocar em prática uma visão de clube competitivo e vencedor. Essa transição, que já vinha sendo desenhada desde o início da era John Textor, agora entra em um estágio crítico. A margem para erro é mínima e cada movimento pode ser decisivo para a caminhada do Glorioso no restante da temporada. A mudança no comando técnico é mais do que necessária. Renato Paiva, apesar das boas intenções, não conseguiu traduzir sua ideia de jogo em resultados consistentes. A ausência de um estilo ofensivo incomodava e isso pesou na sua saída. Agora a missão da diretoria é trazer alguém que não só tenha currículo, mas que também saiba lidar com a pressão de comandar um time que tem objetivos claros de brigar por títulos. E não adianta trazer um nome só para agradar a torcida ou a mídia. O que o Botafogo precisa é de um líder que coloque ordem no vestiário, organize o time em campo e, acima de tudo, entenda o que significa vestir a camisa alvinegra. Essa responsabilidade de definir o novo técnico está diretamente nas mãos de John Textor. Ele, que já mostrou que não hesita em tomar decisões difíceis, vai precisar ser ainda mais estratégico agora. Se por um lado a demissão de Paiva mostra atitude, por outro aumenta a pressão por acertos nas próximas escolhas. A torcida quer alguém que chegue e resolva, que traga impacto imediato. E é compreensível. O calendário é apertado, os desafios são grandes e não dá mais para perder tempo com experimentações. O time precisa de comando e precisa disso já na próxima semana. Os reforços que chegaram até agora indicam que o clube está atento às necessidades do elenco, mas ainda há buracos a serem preenchidos. A possível saída do zagueiro Jair cria um problema defensivo que não pode ser ignorado. Mesmo que ele fique, é preciso mais uma peça para o setor, já que o Bastos segue fora e sem previsão de retorno. O nome de Gustavo Martins aparece com força e o clube já observa outras opções. A ideia é ter pelo menos 5 zagueiros de confiança, principalmente para dar conta da maratona de jogos que está por vir. O meio-campo também precisa de atenção. O nome de Gregório está envolto em dúvidas sobre seu futuro e, caso ele saia, será mais uma reposição necessária. Montoro chegou recentemente, mas ainda não se firmou. É fundamental garantir que o setor não fique carente de peças experientes, especialmente em jogos decisivos como os da Copa do Brasil. E se for para apostar em juventude, que seja com jogadores prontos para assumir responsabilidade, como já aconteceu com sucesso em outras temporadas. Na lateral esquerda, a permanência de Cuiabano ainda é uma incógnita. Apesar de não ter brilhado no Mundial, é um jogador confiável e que pode ser útil em uma temporada longa. Se ele ficar, o setor ganha estabilidade. Caso saia, será mais uma posição para reforçar. O ideal seria garantir 3 laterais no elenco, como foi feito na temporada passada, para evitar improvisações em momentos críticos. A comissão técnica precisa ter à disposição atletas com características diferentes para cada jogo. A janela de transferências também é uma grande oportunidade para o clube se reforçar com inteligência. Não adianta contratar por contratar. É preciso mapear bem o mercado, buscar atletas que cheguem para jogar e que se encaixem no estilo desejado pelo novo treinador. Arthur Cabral, por exemplo, foi uma contratação de peso. Um camisa 9 com faro de gol que chega para assumir a responsabilidade no ataque. Mas com ele muda também a forma de jogar. É menos mobilidade, mais presença diária. O time vai precisar se adaptar para potencializar suas qualidades. O sucesso do Botafogo neste mês também passa por um bom desempenho coletivo. Não adianta ter bons nomes se o conjunto não funciona. E aí entra o papel do novo técnico, que vai ter pouco tempo para colocar suas ideias em prática. Com o calendário apertado, ele terá poucos treinos antes do primeiro jogo.
Vai ser na conversa, na estratégia e no ajuste fino que o Botafogo vai precisar encontrar soluções rápidas. A estreia contra o Vasco já é um clássico com clima de decisão. Mesmo sendo em Brasília, o torcedor vai comparecer e empurrar o time. Depois vem o Vitória em casa, onde os 3 pontos são obrigação. Em seguida o Corinthians, outro adversário complicado, mas que pode ser vencido se o time estiver bem armado. E fechando o mês, o Red Bull Bragantino pela Copa do Brasil. Esse jogo sem dúvida será o teste definitivo para saber se o Botafogo está no caminho certo. Uma boa atuação nesse confronto pode dar moral para a sequência da temporada e mostrar que sim, o Glorioso voltou a ser protagonista. O mês de julho também será um termômetro para a relação entre torcida e diretoria. A confiança foi abalada em alguns momentos da temporada, mas ainda há tempo de reconstruir esse elo. Se as decisões forem coerentes e os resultados começarem a aparecer, o apoio das arquibancadas virá naturalmente. O torcedor quer vencer, mas acima de tudo quer ver o time lutando, competindo, buscando a vitória em cada lance. A conexão entre time e torcida precisa ser fortalecida e nada melhor do que uma sequência de boas atuações para isso acontecer. O que se espera então é um Botafogo ousado, agressivo e determinado. Que entre em campo para impor seu jogo, que assuma o controle das partidas e que tenha fome de vitória. Que não se contente com empates fora de casa ou com atuações apagadas contra times menores. Que aproveite cada rodada para subir na tabela e que trate cada jogo como uma final. Porque a verdade é que o tempo está passando e os títulos só virão para quem tiver coragem de arriscar, planejar bem e executar com precisão. O Botafogo tem todas as ferramentas para fazer isso. Agora é hora de provar dentro de campo. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Rio de Janeiro Sport News. Nas últimas horas, um rumor tem movimentado os bastidores do futebol brasileiro, especialmente os torcedores do Botafogo. Fontes próximas ao clube sugerem que Joaquim Correa, atacante argentino que atualmente atua na Europa, estaria muito perto de fechar com o Glorioso para a próxima temporada. Embora nenhuma confirmação oficial tenha sido divulgada até o momento, a possibilidade já provoca muita expectativa e já gera um burburinho intenso nas redes sociais e entre jornalistas especializados. Correa, que tem passagem por clubes como Lazio e Inter de Milão, é conhecido por sua versatilidade no ataque, podendo atuar tanto como ponta quanto como centroavante, além de sua técnica apurada e capacidade de decisão em momentos cruciais. A chegada de um jogador com seu perfil poderia representar um grande reforço para o Botafogo, que busca se fortalecer para os desafios nacionais e continentais que virão. A diretoria alvinegra, por sua vez, mantém um perfil discreto, o que só alimenta as especulações e a curiosidade dos torcedores. Segundo rumores, as negociações estariam avançadas, com a parte financeira e detalhes contratuais praticamente acertados, faltando apenas a assinatura oficial e o anúncio, que certamente geraria uma grande repercussão na imprensa esportiva brasileira. O possível acerto com Correa também sinaliza uma ambição clara do Botafogo em retomar seu protagonismo no cenário nacional, trazendo nomes de peso para um elenco que tem se destacado nos últimos anos, mas que ainda busca um salto de qualidade para disputar títulos maiores. Vale lembrar que o mercado de transferências sempre guarda surpresas, e o fato de um jogador com experiência internacional estar de olho no futebol brasileiro já é, por si só, um indicativo de que o clube está no caminho certo. Resta agora aguardar os próximos capítulos desse possível acerto, que pode mudar a cara do Botafogo para 2025. Enquanto isso, a torcida segue em alerta, sonhando com a chegada de Joaquim Correa e preparando o estádio para recebê-lo com festa. Será que o Glorioso vai mesmo garantir esse reforço de peso? Os próximos dias prometem respostas e um dos rumores mais comentados do futebol nacional pode enfim se confirmar. Obrigado por assistir ao Rio de Janeiro Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.